aqui estamos diante do Senhor. O Senhor é quem edifica, porque se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Pai Santo, queremos a Tua bênção, queremos a Tua graça, queremos discernir a vontade do Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, fala conosco, tem misericórdia de nós e nos abençoe. Pai, queremos a bênção do Senhor mais uma vez, em favor daquelas pessoas, aqueles irmãos que estão enfermos. Pai, rogo a Ti pelo meu sogro hoje, o Deusi. Traga a salvação do Senhor para ele. Pai, rogamos a Ti pela vida da Celita. Traga a salvação do Senhor para ela. Pai, rogamos pela vida da Sandra. Senhor, traga a Tua salvação para Sandra. Ó Senhor, tem misericórdia. Que a bênção do Senhor seja sobre essas vidas. Que o Senhor traga realmente a bênção do Senhor para cada um. Em nome de Jesus. Queremos realmente ver a glória do Senhor. Pai, no nome de Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Onde está teu irmão? Onde está teu irmão? Tantas cadeiras vazias, né? Onde está o teu irmão? Muitos irmãos, eu creio que foram para Guimarães. Acho que iam partir o pão lá com os irmãos. Mas, independente desses, né? Tem muitos que não foram. Então, onde está o teu irmão? Irmãos, o que eu gostaria de estar falando com os irmãos é sobre o nosso serviço. Qual o serviço você tem realizado na vida da igreja? Qual o serviço que você tem feito? Eu creio que todos nós que cremos no Senhor Jesus somos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, então você é um servo. Temos aquele escravo de amor, aquele que furou sua orelha, e ele disse, eu amo meu Senhor. Então ele, por amor ao seu Senhor, ele serviria agora o seu Senhor toda a sua vida. Obrigado, irmão. Ele ia servir então o seu Senhor toda a sua vida. E uma vez que nós nascemos de novo, então nós nascemos para. Você nasceu de novo para o quê? Servir a Cristo. Para viver para Cristo. Para andar com Cristo. Uma vez que nós tivemos essa experiência do novo nascimento, uma vez que nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos para servir. Os irmãos lembram da conversão de Saulo? Na conversão de Saulo, a primeira pergunta que ele fez ao Senhor, ele disse, Senhor, o que queres que eu te faça? Então, essa é uma pergunta importante na nossa vida. Então, você nasceu de novo para servir. Ou você nasceu de novo para pertencer ao corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. E agora, Cristo como cabeça, nós como membros desse corpo, o que devemos fazer? Servir uns aos outros. E uma vez que servimos uns aos outros, Cristo vai aparecer. Cristo vai aparecer. Porque se não servimos uns aos outros, irmãos, Cristo não vai aparecer. Você não nasceu de novo para viver isolado. Você não nasceu de novo para servir a Deus sozinho. Você não nasceu de novo para viver independente. Porque agora eu estou salvo, não preciso de mais ninguém. Porque os meus pecados foram perdoados, eu vou para o céu, e eu agora então, eu e Deus, só eu e Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Não, porque o solitário, ele insurge contra a verdadeira sabedoria.
Então, uma vez que você nasceu de novo, você pertence a um cabeça, e você é apenas um membro, mas um membro que está ligado ao cabeça e um membro que está ligado aos membros do corpo. Pelo menos dois. Então, um membro ligado a outro membro. Então, como membro do corpo de Cristo, você tem que funcionar. Você precisa funcionar. Irmãos, é muito triste nós vermos um corpo anormal, ou seja, um corpo onde alguns membros não funcionam. Alguns membros não obedecem à direção do cabeça. Às vezes a cabeça até quer, né? Eu fiquei pensando lá no meu sogro, lá, né, vendo. Ele quer, faz força, pensa, eu acho, mas a perna não responde. A perna não funciona, não levanta, não vai. E é tão difícil que aí você vai pegar a pessoa para carregar, se torna mais difícil. Porque só alguns membros estão funcionando. E aí se torna mais pesado. Então, um membro que não funciona, ele vai prejudicar o corpo. Então, irmão, a minha pergunta é: qual o serviço você tem realizado na igreja? Entendam bem, na igreja, no corpo de Cristo. Não vamos limitar o serviço da igreja a este local físico. Não vamos limitar a este local físico. Porque a igreja, ela está em toda a terra. Em todo lugar. Geograficamente, a igreja ela está em todo lugar. O corpo de Cristo está em todo lugar. Às vezes o Senhor pode te levar a servir o corpo dele lá no fim, lá no Japão. Lá do outro lado. Mas hoje você está aqui. E se você está aqui, qual o serviço que você tem realizado? Irmãos, nós precisamos fazer o que o Senhor Jesus diz, que está em Apocalipse. Gostaria de ler com os irmãos. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Estevão, por favor, vem aqui, por favor. Estevão vai me ajudar agora, vai ler para mim. Eu vou ao detalhe. Você me chama, eu vou chamar o Estevão. Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém, Estevão. Então, o que o Senhor está chamando aqui para fazer? Lembra-te. Aqui ele diz, eu tenho contra ti. Mas o que o Senhor tem contra mim? Que você deixou o seu primeiro amor. Você abandonou. Irmãos, tem um comentário de um irmão que colocando que essa palavra deixou é como se fosse um divórcio. Você divorciou, você deixou, você abandonou. Abandonou o quê? O primeiro amor. E aqui então ele chama a atenção para quê? Lembra-te onde você caiu, onde você deixou. Lembra-te e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática. Então, irmãos, a igreja, ela é um corpo vivo. A igreja, ela é comparada também
a um homem coletivo, a um guerreiro. A igreja é comparada a uma noiva, a uma família. Então a igreja como família, nós temos que fazer o quê? Praticar, ter boas obras. Nós devemos servir os irmãos. Irmão Cláudio, você tem liberdade de pedir algum serviço para o Edgar? Tem dificuldade? Não. Amém, glória a Deus. Você tem dificuldade de pedir algum serviço para alguém? Não. Amém. Irmãos, nós temos que ter esse caminho livre nesse serviço na casa do Senhor. É claro que o Senhor diz para nós não sermos fardo, pesados, para ninguém. O próprio Davi, quando seus filhos queriam dar uma festa lá, um banquete, Davi disse, não vou não, para não ser pesado para você. Não quero ser pesado para você. Mas nós temos que ter, irmãos, um caminho livre. Porque às vezes surge uma necessidade que eu não consigo, no momento, resolver aquela situação. Às vezes tem uma urgência, uma emergência que eu não consigo resolver. Mas eu tenho que ter a liberdade de poder dizer, Cláudio, você pode me socorrer, me ajudar? Cláudio, eu estou com uma grande necessidade que eu não consigo resolver, você pode me ajudar? Então essa semana, assim, eu fiquei pensando sobre isso. Que maravilha que é a igreja, o corpo. Numa necessidade, você liga para o irmão. Irmão, olha, eu estou passando por essa situação, você pode me ajudar? Você pode me socorrer? Amém, irmão. E ainda até o irmão até danou comigo depois. Ele falou, olha, por favor, né, tenha liberdade. Né, me peça, me chama, se precisar, eu posso servir, eu quero servir. Então, se termos essa vida funcionando, esse serviço na casa de Deus, porque, irmãos, quando esse serviço começar a aparecer, aí sim nós vamos ver que estamos numa verdadeira igreja. Para os irmãos entenderem, né? Verdadeira igreja, para os irmãos entenderem. Que a igreja está aparecendo, que Cristo está aparecendo, que Cristo está sendo servido na vida dos irmãos. Mas quando há divisão, quando há contenda, quando há briga entre os irmãos, então cada um serve a si mesmo, cada um serve a Deus do seu jeito, e cada um vai para o seu canto. E isso não há um testemunho daquilo que Jesus diz, vós sereis conhecidos como meus discípulos, se fizerdes, né, se amardes uns aos outros. E ali no mesmo contexto ele está dizendo o quê? Quando ele lava os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Assim como eu fiz, façai vós também, uns aos outros. Então, o serviço na casa de Deus. Irmãos, de um modo prático agora. Como que nós podemos servir na casa de Deus? Primeiro, maridos e mulheres. Casal. Né, Daniel? Servia Poliana. Poliana serviu Daniel. Começa na nossa casa. Começa no nosso lar. Às vezes a Miriam dana comigo, que ela acha que eu sou insensível, às vezes. Você é muito insensível. Eu falei, mas você não me pediu, você não falou nada. Não, mas precisa falar. Você não está vendo? O homem é diferente, irmão. Não tem jeito. Às vezes passa pela situação. Não estou ligado naquilo. Mas você está muito insensível, você não está vendo? Então, está vendo, faça. Né? Então, irmãos, irmãs, maridos, esposas, nós podemos começar o serviço na casa de Deus, no nosso lar. Maridos, sirvam suas esposas. Esposas, sirvam seus maridos. Como a Cristo. É um serviço a Cristo. Às vezes muitas coisas para o homem é difícil. Esse trem de, coloca o lixo lá fora. Às vezes para muito é difícil, né? Ó, passa na padaria. Sempre a mulher pede isso, né? Mas é um serviço. Que às vezes temos que nos esforçar.
Eu sinto, às vezes, a dificuldade para isso, né? Pega o lixo e põe lá fora. Ó, passa lá na padaria, pega o pão. Mas é um serviço. É um serviço na casa de Deus. Então, esse serviço, né, nós precisamos cuidar, primeiramente, daquele que está mais próximo de nós, que é o nosso cônjuge. Então, como casal, que é uma unidade, né, um servindo o outro. E isso automaticamente trará bênção para os filhos. Então, os filhos que veem esse testemunho, o pai serve a mãe serve o pai. Isso vai ser bênção para os filhos. E isso é um ensino também para os filhos. Filhos vão começar a aprender o quê? A servir. Vendo o exemplo. O exemplo, às vezes, fala mais do que as palavras. Então, os pais, marido e mulher, servindo um ao outro, é um ensino para os filhos, para as crianças, né? E os pais podem ensinar os filhos a isso também, a servir, cuidando da casa, organizando a casa, não deixando os brinquedos esparramados. E isso é um ensino, é um trabalho que nós começamos na casa de Deus. Então, maridos, esposas, né, esse serviço é um serviço que nós devemos ver como serviço na casa de Deus. Porque isso é um testemunho, né, um testemunho que nós podemos dar. Então, os lares, cada lar, começando a viver para a glória de Deus, cada lar funcionando, servindo um ao outro, para a glória de Deus, buscando realmente a vontade do Senhor. Então, assim como eu vos fiz, façai vós. Então, nós não temos desculpa para falar, não, isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui não é coisa minha. Não, o Senhor, o grande Deus, o soberano Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra e mar, se humilhou, se esvaziou, assumiu a forma de servo e veio até nós e nos serviu. Lavou os nossos pés, perdoou os nossos pecados. E agora Ele está dizendo, eu dei o exemplo para vocês. Assim como eu fiz, façai vós. Então, irmãos, quando nós paramos de funcionar, cada membro que para de funcionar, né, é um grande prejuízo para a vida da igreja. Vai ser um grande prejuízo. Então, se você não está funcionando, pense, você está trazendo prejuízo à igreja. Você está trazendo prejuízo ao corpo, ao testemunho do Senhor. Então, começando nos nossos lares, né, nós temos essa graça de Deus, esse amor de Deus, para amar a esposa, amar o marido, amar os filhos, servir ao Senhor no nosso lar, na nossa casa, né? Fugindo daquilo que desagrada a Deus. Nós temos que fugir daquilo que desagrada ao Senhor. Semana passada nós falamos um aspecto aqui, né, em relação aos casais, para consertarem e abandonarem e servirem ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Então há muitas coisas que podem nos distrair e nos afastar da vontade de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos inseridos no corpo. Nós estamos inseridos na igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como membros de Cristo, nós temos que funcionar, servindo. Então, eu quero dizer para os irmãos, esse serviço, às vezes nós pensamos num servir a Deus num sentido grande espiritualmente. Né, ser sacerdotes, né, ser homens cheios do Espírito Santo, para pregar o Evangelho, para curar multidões, para fazer isso ou aquilo. Não. Eu quero dizer para você que você precisa ser cheio do Espírito Santo para servir. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para servir, para amar o seu cônjuge, amar a sua família, cuidar da sua família. E fazendo isso, teremos como resultado, como reflexo, na vida da igreja. E será então uma igreja, ela vai realmente prosperar. A igreja vai ser abençoada, os irmãos serão fortalecidos, os irmãos serão vivificados. Que a bênção virá na vida dos irmãos quanto à igreja.
Então, um serviço na casa do Senhor. Né? Então, esse serviço nós temos que considerar diante do Senhor. Um serviço prático, um serviço simples, mas um serviço que vai fazer grande diferença na nossa vida. Então você tem sacerdotes, você tem levitas, todos servem ao Senhor. Alguns têm um serviço mais específico, outros, outro tipo de exercício. Uns vão servir lá perante o Senhor, outros vão servir lá fora, no átrio. Então, mas todos servem ao Senhor. Talvez você não é um sacerdote no sentido que eu quero falar aqui espiritual de um pregador da palavra, que tem um ministério da palavra, né, um mestre ou um pastor. Às vezes você pode pensar, eu tenho apenas um talento. Mas quem sou eu? Né, como eu posso servir? Eu só tenho um talento. É esse talento que você tem que pegá-lo e servir a Deus com ele. Com aquilo que Deus te deu. E esse talento, você tem que funcionar. Então, quando aqueles de um talento funcionarem, todos funcionarem, nós veremos a bênção de Deus na vida da igreja, na vida do corpo. Irmãos, é tão precioso você ter um caminho aberto, um caminho livre, realmente diante dos irmãos. Isso é vida de Cristo. Você ter a liberdade de poder ligar para o irmão e dizer, irmão, eu preciso de você. Irmão, me socorre, me ajuda. Qual irmã aqui que teria coragem de ligar para outra e falar assim, irmã, vem aqui, me ajuda a lavar minha roupa? Né? Ou, qual irmã aqui que se ofereceria, irmã, eu acho que você está com muito trabalho, está muito atarefada, tem alguma roupa aí que eu posso lavar para você? Que eu posso te ajudar? Irmãos, são serviços diários, práticos, que todos precisam. E hoje nós temos procurado pessoas para trabalhar nas nossas casas. É mais fácil nós pagarmos. E vamos arrumar alguém, vamos pagar alguém para fazer esse serviço. E às vezes até assim, tem uma irmã que está numa necessidade, vamos pagar uma irmã para ajudar aquela irmã, para fazer aquele serviço para a irmã. Irmãos, se nós pensarmos, aquele que é o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que existe, se fez servo e veio até nós e nos serviu. Então, às vezes, aquela irmã que tem mais dinheiro, mais próspera, às vezes vai dizer, eu não tenho tempo, eu não posso, mas eu posso pagar alguém. Amém. Deus vai abençoar. Mas se tornará mais amoroso, um testemunho de mais cristianismo, de vida, se você que tem muito dinheiro, você mesmo puder ir lá servir aquela irmã que está em necessidade. Então, irmão, um serviço na casa de Deus que vai trazer grande fruto, grande bênção para nós, quando nós começarmos a preocupar com os irmãos e irmãs, a servir os irmãos e as irmãs. Então, esse serviço de casa, às vezes a pessoa está enferma, precisamos ajudar, socorrer. Às vezes o irmão está internado, às vezes vai ficar lá 30, 40 dias. Como que a família sozinha vai ser difícil? Então o que nós poderíamos fazer? Nos oferecer. Um fica um dia, o outro fica outro dia, fazer uma escala, um rodízio para nós socorrermos esse irmão ou essa irmã que está enfermo. Às vezes precisa dar o banho, precisa dar um banho na pessoa. Às vezes precisa fazer uma barba. É um serviço na casa de Deus. É cuidarmos uns dos outros nesse sentido prático. Porque esse sentido prático, irmão, vai fazer grande diferença. Irmãos, precisamos nos arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Esse serviço na casa de Deus.
Então aqui, neste local, tem muita coisa que nós podemos fazer. Mas às vezes está sobrecarregando alguns. Às vezes está ficando pesado para alguns. Quer dizer, você chega aqui, as cadeiras já estão no lugar, o chão limpo, as coisas estão limpas, organizadas. Mas às vezes você não pensa que você ficou, vamos dizer aqui, né, à toa, a semana inteira. Poderia ter vindo e ajudar, cooperar, que seja limpar 10 cadeiras. Né? Não, vou lá, pelo menos 10 cadeiras eu consigo limpar, eu vou limpar. Ou que seja lavar um banheiro, ou que seja, né, limpar as mesas. Que seja organizar as cadeiras. Né? Que seja cuidar da mesa de som. Então a mesa de som é um outro serviço que nós precisamos. E até eu gostaria, né, de voluntários para aprenderem a trabalhar na mesa. Porque não pode ficar só um ali, precisa de mais gente. Quando ele não puder vir, tem um substituto, tem alguém que possa estar servindo. Né, na questão ali do data show, mais pessoas funcionando. Ficar ali na portaria, ali, igual o vodetário. Às vezes vai ter dia que o vodetário não pode vir, alguém se candidatar. Alguém para desligar as luzes, alguém para desligar os ventiladores. Isso é um serviço simples, mas é um serviço. Porque se alguém não fizer, fica aí. Se alguém não desligar o relógio, todo mundo for embora, as lâmpadas vão ficar ligadas, o ventilador vão ficar ligado e vamos embora. Né, já aconteceu de chegarmos aqui de manhã, não desligamos o relógio e os ventiladores estão ligados. Então, é um serviço que você pode olhar e fazer. E você pode olhar e ajudar nesse serviço. Os irmãos que tocam os instrumentos, é outro serviço. Então, mais pessoas, mais irmãos e irmãs que pudessem também aprender para servir. Porque quando os irmãos não puderem, tem alguém para substituir. São serviços na casa do Senhor que nós podemos servir. Então, há serviço de contabilidade, né? Há vários serviços, hospedagem, serem hospitaleiros, né? Estar pronto, com o coração aberto para receber os irmãos, acolher os irmãos. E às vezes, você não vai nem hospedar, mas você pode cooperar nessa hospedagem. Você pode estar junto, recebendo, né, aquela pessoa de fora, com aquele irmão que cedeu a casa. Podemos servir, podemos ajudar. Irmãos, o tempo se aproxima. A volta do Senhor é chegada. O Senhor está às portas e nós queremos ser encontrados em pé, com ânimo, servindo, frutificando, realmente fazendo a vontade do Senhor. Então, quando Paulo pergunta, o que queres que eu te faça? Realmente, ele estava com essa disposição. E essa é uma pergunta que eu posso fazer e você pode fazer. Senhor, o que queres? O que eu devo fazer? Há outros serviços que você pode fazer. Interceder. Ser um intercessor. Responda para você. Né? Quantos intercessores nós temos aqui? Achei interessante, Cida. Você sempre pergunta, né? Não sei o que é o meu trabalho, né? Eu sempre falei para você o quê? Qual é o seu trabalho? Intercessão, oração. Aí fui visitar um senhor essa semana, um irmão. Ele não lembrou de mim, mas lembrou do Edgar. Ele teve um problema seríssimo, foi para Belo Horizonte, teve a morte. Mas ele está vivo lá. Mas ele só mexe a cabeça. As mãos ele não pega. É o pai do Marcinho, o Zé Butina. E ele está lá, senta na cadeira, do jeito que senta, fica. Deita na cama, do jeito que deita, fica. Ele não consegue mexer, levantar só a cabeça. Mas eu vi assim, que ele está bem, né? Tirando esses problemas. Mas assim, o espírito dele, a mente, normal, funcionando. Ele lembrou do Edgar. O Edgar que pregou o evangelho para ele. Mas eu disse algo para ele. Um serviço que ele poderia fazer.
ser um intercessor. Porque lá em Efésios fala da prática que nós temos que perseverar na oração em favor de todos os santos. Ser perseverante. Então ele está ali, os membros, não podem funcionar bem, mas a cabeça, a mente, o espírito está vivo. Ele pode funcionar. Como? Orando. A oração é um trabalho, e talvez mais difícil de todos. Mas é um serviço, é um trabalho. Então nós temos aqui o local aberto todos os dias, de 6 às 8. Então nesse intervalo, nesse tempo, você pode passar aqui e orar um pouco, interceder um pouco, por aqueles que Deus colocar no seu coração, mas estar servindo, estar ministrando, o Senhor, intercedendo por alguém. Senhor, lembra-te desta família. Então todos os dias nós estamos aqui lembrando de cada um de vocês. Estamos aqui intercedendo por vocês. Todos os dias. A Rose está aqui, todo dia, Rose. Sua família é lembrada, A Rose está aqui. Então Deus, Ele vai nos abençoar. Então são serviços na casa do Senhor. Os pregadores. Por que você não é um ministro da palavra? Tem tantos anos já que você serve a Deus, por que você não é um ministro? Deixa para o Samuel, deixa para o Natal, deixa para o Beto. Cadê os pregadores? São um serviço na casa de Deus. Você deve estudar, buscar e compartilhar a palavra do Senhor. Servir ao Senhor na palavra. É um ministério, é um serviço que nós podemos fazer. Então, na oração, quando nós vemos ali em Atos, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Por que você não coopera no ministério da palavra, na oração? Por quê? Temos a pregação do Evangelho, é um outro serviço. Sairmos às ruas, ou sairmos onde formos, em casa, pregarmos o Evangelho. Nós temos que anunciar a Cristo, nós temos que anunciar o Evangelho. Para que pessoas, mais vidas sejam salvas, sejam ganhas para o reino de Deus. Então esse é um serviço. Então, às vezes você não é um pastor, mas você é um evangelista. Às vezes você não é um evangelista, mas você é um pastor. Ou às vezes você é um profeta. Ou às vezes você é um mestre. Mas funcione naquilo que Deus tem te capacitado, tem te dado graça. Irmãos, o tempo é chegado. Já é hora de nos despertarmos e funcionarmos na casa de Deus. Já é hora de nos arregaçar as mangas e trabalhar, voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Então esse é um serviço. Quando você vê ali em Romanos, os dons, tem outro serviço. Tem um texto que eu gostaria de ler com os irmãos. Lucas capítulo 8. Vem cá, Pedro. Pedro, vem cá ler para mim. Lucas 8. Versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Olha o serviço que essas irmãs faziam. Elas serviam ao Senhor com quê? Com os seus bens. Então, irmãos, um outro serviço na casa de Deus é o ofertar. Nós precisamos entender que isso é um serviço, que nós podemos servir ao Senhor ofertando. Servir ao Senhor com os nossos bens. Às vezes o irmão também tem uma viagem a fazer, precisa fazer, mas o carro dele não está legal. Nós podemos oferecer, não pedir. Não, me empresta seu carro. Não, eu acho que aí não. Eu acho que eu posso oferecer. Irmão, eu te ofereço meu carro, porque aí eu estou disposto a arcar com toda a responsabilidade. Agora, se eu peço, eu posso trazer um constrangimento.
Que às vezes o irmão não está com aquele coração para fazer isso. Mas oferecer. Irmão, meu carro está melhor que o seu, vai no meu, está aqui. Uma bênção de Deus. Então esse serviço, né? O irmão precisa ir em Uberlândia. Ô, irmão, eu posso te levar. Eu posso ir com você, eu posso te acompanhar. Irmãos, é um serviço, servir com os bens. Servir com aquilo que você tem. É um socorro que nós podemos dar aos irmãos. Então essas mulheres serviam o Senhor com seus bens. Então nós podemos ofertar, nós podemos socorrer. Irmãos, já passou tantas situações no nosso meio, de irmãos e irmãs sem condição financeira, que adoecem e precisam de um tratamento. Se for esperar pelo SUS, é longo, é demorado, às vezes é difícil. E a igreja socorreu. Por que ela socorreu? Porque houve ofertas. Porque os irmãos ofertaram. Os irmãos contribuíram. E às vezes, irmãos, nós vamos perdendo essa prática do ofertar. Às vezes nos tornamos tão avarentos, tão egoístas, pensamos muito em nós mesmos, fazemos tantas dívidas que não sobra. E aí nós não temos aquele conceito de Deus, dar ao Senhor a primazia, né? Oferecer ao Senhor as primícias. Nós sempre temos aquele pensamento, não, se eu der as primícias, vai faltar. Não tem fé para oferecer as primícias ao Senhor, crendo que o Senhor vai abençoar abundantemente, é a promessa dele. Que seja 10% que você propôs no seu coração, se você fizer isso, dar as primícias, a honra de Deus virá para você. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Palavra do Senhor. Não é a palavra dos homens, irmãos, é a palavra do Senhor. A bênção de Deus virá para a sua vida. Então sirva ao Senhor, preste esse serviço, ofereça as primícias, ofereça, né, as suas ofertas, seu dinheiro, né, entrega ao Senhor para o serviço na casa do Senhor. Então sempre tem surgido algumas situações, né, a minha oração é, Senhor, multiplica as minhas sementes, para que aqueles que baterem a minha porta eu possa socorrê-los. Mas às vezes, tem vezes que Deus não está me ouvindo não. Quer dizer, até o momento não respondeu, mas o desejo, né, do nosso coração é que aqueles que baterem, nós possamos ajudá-los, nós possamos socorrê-los. Então, irmãos, são serviços práticos, simples na casa de Deus, que nós podemos funcionar, que nós podemos fazer para o nosso Senhor. Então, o ofertar, né, veja isso como bênção de Deus na sua vida. Começa, irmãos, exercita-te na fé, começa a exercitar, separa para o Senhor, né, a sua parte, aquilo que é devido ao Senhor. Não vou falar pagar o Senhor, o dízimo, dar ao Senhor a minha oferta, vou pagar a Deus. Não, você vai ofertar, você vai oferecer como um culto a Deus, um sacrifício, uma oferta ao Senhor. Né, de coração, de todo o coração. Deus ama quem dá com alegria. Não fazendo negócio com Deus, não faça negócio, não precisa fazer. Porque tudo pertence a Ele, o ouro, a prata, tudo é dele, tudo pertence a Ele. Ele não precisa disso, mas Ele quer o seu coração, e Ele quer ver o que está no seu coração. Esse serviço, servir o Senhor com seus bens. Faça isso, irmãos. Né? Busque servir ao Senhor com alegria. Mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Mais bem-aventurado. Então as experiências que nós vamos tendo com o Senhor, cada dia, vai nos fortalecendo na fé. Cada experiência que você tem, o Senhor vai te fortalecendo. O Senhor vai te abençoando. Então o serviço na casa de Deus, irmãos, é servir uns aos outros, nas suas necessidades. Chegou na casa do irmão, viu uma necessidade, trocar uma lâmpada, né, arrumar uma torneira, né, viu que o irmão está apertado lá no serviço, socorre,
Ah, não, irmão, depois eu volto, você está muito ocupado, depois eu volto. Não, ajuda ele ali. Ajuda a pegar ali, lavar o terreiro ou fazer qualquer coisa. Se é uma necessidade, se ele está em dificuldade e você pode fazer, né? Faça, sirva. Seja o que for, irmão, aquilo que Deus colocar no seu coração, de modo prático. Vamos cuidar uns dos outros. Primeiro na nossa casa, depois lá fora. Cuidou da nossa casa, vamos cuidar da nossa casa para nós cuidarmos lá fora. Vamos abençoar a nossa casa para nós abençoarmos lá fora. Isso vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Servir ao Senhor com os nossos bens. Então esse é um caminho excelente pelo qual nós podemos andar, irmãos. Para que a igreja ela seja realmente gloriosa e essa igreja possa aparecer. Ela possa se manifestar e o mundo possa ver realmente a glória de Deus. Então o desejo de Deus é que nós venhamos servir, trabalhar, frutificar na obra dele. E no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Nós podemos andar na presença do Senhor cada dia. Então, irmãos, nós teremos nesse final de ano, no dia 31, nós vamos fazer o jantar. Até agora o Marlon encabeçou aí esse jantar. Mas nesse jantar, nós já podemos começar a praticar. Né? O que eu posso fazer para cooperar com esse jantar? Qual o serviço que eu posso fazer? O que eu posso cooperar para que esse jantar aconteça? Sempre algumas irmãs, né? Lidiane, cadê Lidiane? Está lá. Lidiane e outras irmãs sempre tomam a frente para decorar esse local. Então, como podemos cooperar? Vamos ajudar a Lidiane. Vamos ajudar o Marlon naquilo que tem que ser feito. Né? Vai ter as cozinheiras. Nós vamos pagar as cozinheiras. Então, como que nós podemos ajudar também? Vamos ofertar. Então, tem muitas coisas que nós podemos fazer para que esse jantar aconteça e tenha a bênção e nós possamos, né, nos alegrar, testemunhar da bondade do Senhor. Alguns irmãos virão de fora, então nós podemos cooperar hospedando esses irmãos, recebendo esses irmãos. Então que nesse final de ano, irmãos, nessa festa, né, nessa celebração, possamos servir, cooperar. Eu gostaria que cada um irmão que está aqui não pensasse no seu coração: isso não tem nada a ver comigo. Não, eu não... Isso aí deixa para os irmãos fazerem. Não. Eu quero que você assuma a responsabilidade no seu coração de fazer qualquer coisa, mesmo que seja limpar uma cadeira. Mas qualquer coisa. Né? Se ofereça, se envolva nesse serviço. Né? Os irmãos da música, preparar as músicas, né? Fazer algo para oferecer ao Senhor. Então, cada irmão pode servir. Às vezes um testemunho, nesse dia eu quero dar um testemunho, para que o nome do Senhor seja exaltado. Eu vou servir, eu quero dar um testemunho. Eu tenho uma pequena palavra, que não dá para todo mundo falar, né? Porque senão o tempo é longo. Mas eu tenho uma pequena palavra, que o Senhor pôs no meu coração, quero cooperar, para edificação. Para edificação, sempre pense, irmão, edificar a casa de Deus. Então há muito serviço que nós podemos fazer. Então essa semana, bem dizer, a Miriam, ela não está aqui hoje, porque ela está com o pai dela. E ele deve ficar internado aí entre 5 a 10 dias, não sabemos. Pode ser menos, pode ser mais, não sabemos. Então assim, a gente vai estar ocupado lá. Então é um serviço, né, que nós podemos prestar. Irmãos, né, em nome de Jesus, né, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Não julgue os seus irmãos, não condene os seus irmãos, mas ame os seus irmãos. Talvez você não dá certo com o irmão, mas ame esse irmão,
Procura uma forma de servi-lo. Já que você tem alguma dificuldade, mas procura servi-lo. Você vai ver, vai abençoar a vida dele. Então nós podemos servir, nós podemos funcionar. Então um caminho excelente. Tem o Valdetário, está chegando. O Valdetário tem um serviço. Agora em janeiro, vai lá no Ceará pregar o Evangelho. É um serviço que ele vai estar prestando. Deus te abençoe, viu, Valdetário? Em nome de Jesus.